Como evitar que o teu gatinho seja medroso e estressado? Se tu és apaixonado por gatos e quer dar aos seus adoráveis bichinhos uma vida mais feliz e mais saudável, se inscreva no nosso canal Apaixogatos, pois diariamente traremos conteúdos e curiosidades incríveis sobre o universo felino. O nosso objetivo aqui é poder ajudar muitos gateiros a dar a melhor vida possível aos seus bichanos, para que dessa forma toda a família desenvolva uma amizade de muito amor e respeito com os gatinhos que estão dentro de casa. E se tu estás precisando de ajuda para educar os teus gatinhos de uma maneira bem tranquila e bem amigável, ou então está precisando de ajuda para adaptar os bichanos a um animalzinho que recém chegou, ou então está com vários outros problemas em relação a algum comportamento específico, não demore para buscar ajuda de um especialista em comportamento felino. Se tu estiveres passando por esse problema, nós podemos te ajudar. Você pode entrar em contato aqui com a gente e marcar uma consultoria comportamental, para que a gente possa te ajudar a solucionar os teus problemas com os teus gatinhos aí. Basta clicar no link da descrição desse vídeo. E agora vamos ao conteúdo para te ajudar a entender os comportamentos dos gatos e também vamos listar algumas dicas essenciais para te auxiliar a deixar o gatinho menos medroso, muito mais confiante, mais corajoso e, claro, muito mais feliz. Para os gateiros, a missão de transportar os gatos, levá-los até uma clínica veterinária para uma consulta de rotina ou apenas para vacinar e manter a saúde do bichinho em dia, na maioria das vezes é uma missão nada simples. Pelo contrário, geralmente levar um gato no veterinário pode ser bastante complexo, assustador e estressante para todos os envolvidos. Sejam eles os tutores, os profissionais que vão manusear o gatinho e, é claro, muito estressante também para o próprio gato. Infelizmente, algumas situações podem ser muito estressantes e até mesmo traumáticas para o bichano. Um papo bem comum entre os gateiros é o quanto os gatos ficam estressados durante as idas ao veterinário, por exemplo. Aliás, os gatos parecem ficar extremamente estressados e com muito medo para ir a qualquer lugar que seja fora do ambiente que eles estão acostumados, não é verdade? Inclusive, muitos gatos têm até pânico da caixa de transporte, mesmo que eles nunca tenham tido uma má experiência com a caixinha. Basta nós tirarmos a caixa de transporte do armário e colocá-la na frente do gato, que isso só já é o suficiente para que o gato corra para cima de algum armário bem alto. E então, se a gente recebe visita em casa, para alguns gatos, ter uma pessoa estranha dentro da casa deles, do ambiente deles, pode ser muito assustador. Basta alguma visita colocar o pé dentro da casa do gato, que ele simplesmente some da visão de todo mundo. E em casos de medos mais extremos, os gatos só aparecem horas depois que a visita já foi embora e que tudo parece ter voltado ao normal dentro de casa novamente. Mas por que será que isso acontece? Por que será que tantos gatos são tão medrosos? Nesse vídeo nós falaremos 4 possíveis razões que explicam esses comportamentos de tanto medo nos gatinhos. A primeira razão se dá pela falta de exposição do gatinho a estímulos variados. Os gatos que são confinados desde cedo em ambientes limitados podem não ser expostos a uma variedade de estímulos sensoriais e experiências de vida. Isso pode acabar resultando em uma falta de habilidade para lidar com novas situações e eventualmente frustrações, levando ao medo excessivo quando eles são confrontados com algo que é desconhecido. Uma rotina empobrecida de estímulos também está relacionada à falta de interações sociais positivas, que são justamente as ocasiões que moldam os comportamentos do bichano, contribuindo para que ele tenha um maior controle das suas emoções, especialmente da emoção de medo. As interações com seres humanos e outros animais durante a fase de socialização, que é lá na primeira infância do gatinho, é extremamente crucial para o desenvolvimento de gatinhos mais confiantes e sociáveis, porque eles crescem e acabam se habituando com esse tipo de interação. Em contrapartida, os gatinhos que são criados em isolamento ou em ambientes onde não há interação social positiva tendem a desenvolver medo e ansiedade em relação a estranhos e às novas situações, porque eles simplesmente não têm a menor ideia de como agir frente a essas novas interações. Outra razão que contribui para que alguns gatos sejam mais medrosos é porque grande parte do aprendizado do gato se deu por associação negativa, que é tudo aquilo que a gente não quer na vida do nosso gato. É quando o gato foi exposto a situações adversas, as quais exigiram do emocional dele mais do que ele estava pronto para tolerar naquele
momento. E são justamente essas ocasiões negativas que contribuem para que ele não confie em pessoas estranhas, que ele fique totalmente ansioso em situações novas e, consequentemente, tenha reações e comportamentos desproporcionais de medo. Quando os tutores não fazem uma dessensibilização de maneira adequada e tudo é feito às pressas na vida do gato contra a vontade do bichano, seja para colocar em uma caixa de transporte ou então para vaciná-lo ou examiná-lo, por exemplo, o gato começa a desenvolver comportamentos de luta ou fuga para conseguir finalmente acabar com aquele estímulo que está colocando ele em perigo. É por isso que a gente sempre dá a orientação que é muito importante na vida de todos os gateiros. Sempre interagir com o gatinho só quando ele quiser. A gente nunca vai atrás do gato buscando interação, querendo pegar no colo. Ao contrário disso, a gente vai aguardar a iniciativa do gatinho para ele chegar perto da gente quando ele quiser e quando ele estiver confiante para interagir com a gente. O que pouca gente sabe é que a outra razão que pode contribuir para os comportamentos de medo de um gato é a genética. Alguns gatinhos podem ter predisposição genética para serem mais tímidos ou nervosos, e isso pode estar relacionado às condições em que a mamãe gata passou durante a gravidez da ninhada. Uma gata que passou a gestação toda com poucos recursos, poucas interações positivas e amigáveis com humanos, ou então que não teve uma alimentação adequada e não contou com um abrigo seguro, certamente passou por vários perrengues e estresses que a impediram de ter uma gestação com emoções majoritariamente positivas. E assim como acontece com os bebês humanos, os filhotes de gatos também conseguem acessar essas emoções negativas da mamãe enquanto eles ainda estão na barriga. E se esse contexto negativo, cheio de adversidades, acabar perdurando após o nascimento dos bebês, a tendência é que essas características e comportamentos que são naturais dessa família acabem se intensificando ainda mais, resultando em comportamentos excessivamente medrosos e antissociais com outros indivíduos e outros humanos. Quando estamos falando de comportamento, nós não podemos deixar de falar na interferência gigantesca que o ambiente faz na vida de qualquer indivíduo. Não pense que com os gatos é diferente. Um ambiente estressante e traumático modula completamente os comportamentos do gato. O que quer dizer que, se ele vive em condições ambientais estressantes, com mudanças frequentes de casa, de ambiente, sem que seja feita uma dessensibilização adequada, ou então se ele vive na presença de outros animais agressivos, ou até mesmo é obrigado a passar por vários eventos imprevisíveis diariamente, ele certamente vai acabar desenvolvendo medo e ansiedade. E para um gatinho, quanto maior a relevância e a valência emocional desses eventos traumáticos, mais fortes serão as memórias ligadas a esses eventos e mais fixos serão os pensamentos, as emoções e os comportamentos dos gatos frente a qualquer nova situação semelhante àquela. Nós vamos deixar um vídeo aqui bem interessante para te ajudar a interagir com gatinhos medrosos para que ele consiga se tornando cada vez mais confiante e sociável aos poucos. Nós deixaremos o link na descrição aqui do vídeo. Se você chegou até aqui é porque é um gateiro ou uma gateira assumida, não é verdade? Nós ficamos muito felizes em saber que nós compartilhamos desse amor genuíno por nossos queridos gatos. E para demonstrar essa paixão que nós temos pelos gatos, nós criamos uma linha de camisetas só para quem ama os animais. São peças incríveis para você usar todos os dias e ainda presentear aquele amigo que também é fã de gatinhos. E também temos opções para os cachorreiros, aqueles que adoram cachorros. Clique no link aqui da descrição para ver mais da nossa lojinha de camisetas. E agora, voltando ao conteúdo, nós temos que dizer que muitos de nós estamos até acostumados a vermos por aí gatos extremamente medrosos e, por incrível que pareça, isso não é algo normal. O normal da espécie felina não é ser assim tão medroso e ter tanta aversão a novidades, muito pelo contrário. Claro que o gato precisa ser mais cauteloso quando o assunto é ambiente desconhecido e até mesmo interações com estranhos. Afinal, os gatos são animais pequenos e podem acabar sendo machucados por outros animais ou até mesmo outros humanos. É claro que os gatos precisam sim ser mais cautelosos quando o assunto é ambiente desconhecido e interações com estranhos. Afinal, eles são animais pequenos e podem acabar sendo machucados por outros animais e outros humanos. Mas a questão não é essa. A questão é que se o gatinho é muito medroso, muito cauteloso, arredio e arisco, isso precisa da nossa atenção. A gente precisa, de alguma forma, tentar ajudar esse gatinho a mostrar para ele que a vida é muito legal e muito divertida, que ele não precisa
ter um medo excessivo a tudo e a todos. A verdade é que por trás dos comportamentos sempre existem as emoções. E quando a gente fala de comportamento de medo, certamente é um comportamento que é regado de emoções negativas. O problema está justamente aí. É por isso que a gente não pode ficar normalizando esses comportamentos medrosos, porque não é o normal e não é saudável para o emocional do gatinho. Apesar de os gatos serem predadores muito habilidosos e muito ágeis, eles são predadores apenas de pequenos animais. Em contrapartida, para os animais maiores que eles, os gatos podem acabar se tornando presa. É isso também que pode justificar o fato dos gatos serem mais medrosos e estarem mais em alerta na maioria do tempo. E no caso de cachorros, se a gente está falando de cachorros de grande porte e se o gatinho não foi acostumado desde sua primeira infância a conviver, interagir e entender as expressões de um cachorro, ele pode com certeza ficar com muito medo e muito receio daquele animal que é grande, é muito maior que ele, acabar se tornando agressivo ou ameaçador. Então, mesmo que tu não tenha interesse e nem possibilidade de ter um cachorro, é importante que a gente consiga ensinar um gatinho desde sua primeira infância a interagir com outros animais que sejam tranquilos, sociáveis e amigáveis, porque dessa forma a gente ensina o gatinho que mesmo animais maiores que eles não são amedrontadores. Considerando que os cães e os gatos são os animais mais procurados para serem animais de estimação dos humanos, as interações entre cães e gatos são bastante comuns. Mas é bastante importante também que a gente entenda que os dois são de espécies completamente diferentes e com comportamentos sociais extremamente diferentes. E a gente não pode esperar que outros gatos ajam com outros gatos, assim como os cães agem na hora de interagir com outros indivíduos da mesma espécie, com outros cães. Eu vou te explicar um pouquinho agora qual que é a grande diferença dessas duas espécies, dos cães e dos gatos. Considerando que um cão é um animal topo de cadeia, sem predadores naturais e que eles são gregários obrigatórios, ou seja, que eles precisam viver em bando, é esperado que os cachorros façam parte de uma espécie com comportamentos naturalmente mais expansivos, mais confiantes e mais sociáveis. Enquanto o cão, como uma espécie topo de cadeia e sem predadores naturais, não tem a necessidade de tomar cuidado em relação a tudo e a todos, já os gatos, eles vão ser bastante relutantes a interagir com quem eles não conhecem. Um gato definitivamente não pode sair por aí sendo super confiante e animado para interagir com todo mundo que aparece na frente dele. Se ele fosse assim, se ele tivesse os mesmos comportamentos de um cachorro, ele certamente sairia machucado em várias interações. Entender que o gato vai sim demorar mais para se adaptar a outros animais e outros ambientes é aceitável. Porém, a gente precisa ficar atento quando essas pequenas mudanças, esses transportes rápidos e interações com pessoas são capazes de estressar o gatinho ao extremo. A gente precisa acabar identificando isso como um problema para o emocional do gato. A natureza do gato exige sim que eles sejam animais mais cautelosos em relação às eventuais interações sociais. Mas quando o assunto é conhecer o território em que ele vive, eventualmente se aventurar e andar por aí, por ambientes que ultrapassam o ambiente conhecido dele, o esperado é que o gatinho demonstre, pelo menos minimamente, ser um animal curioso e explorador. Afinal, esses desafios fazem parte da vida de qualquer indivíduo. Como o gato seria um felino altamente motivado a caçar, para se alimentar e até mesmo só para se divertir, se ele fosse realmente uma criatura totalmente medrosa, como o gato caçaria suas presas se ele não tivesse autoconfiança para persegui-las, independente de onde essa presa tá? Imagina se o gato fosse se alimentar só se ele fosse caçar a presa em um ambiente totalmente controlado e seguro. Os gatos não desenvolveram as habilidades da caça, da escalada e toda essa agilidade que a gente conhece à toa. Na evolução da espécie felina, isso foi essencial para a defesa deles, mas também para aspectos que envolvem as necessidades deles de caçar o seu próprio alimento para sobreviver. Os gatinhos, apesar de serem domésticos, eles não se alimentam de qualquer alimento ou resto de comida humana que nem fazem os cães. Os cães coevoluíram com os humanos e por isso eles desenvolveram entre si uma relação muito próxima que vai além de apenas companheirismo. A relação entre cachorros e humanos
humanos pode ser considerada uma relação de mutualismo, em que essa proximidade beneficia as duas espécies. E até mesmo em alguns períodos da evolução e do processo de domesticação dos cães, observou-se e ainda pode-se observar até hoje uma certa dependência dos cães para com os humanos e vice-versa. Já no caso dos gatos, a relação com os humanos foi diferente no decorrer do processo de domesticação, o que diferencia de forma muito relevante essa relação dos gatos e dos cães em relação ao contato e ao convívio humano. O cão, por muito tempo, dependeu do ser humano para ter alimento e abrigo, pois os animais se alimentavam de restos de comida humana e até das fezes dos seres humanos, o que foi, inclusive, bastante importante para as sociedades. Afinal, os cães ficavam responsáveis pela limpeza dos dejetos dos humanos. Já os gatos, eles foram aos poucos sendo introduzidos nas sociedades e nas rotinas dos humanos, pois eles eram capazes de reduzir a transmissão de doenças advindas dos ratos e de alguns insetos, por exemplo. Ou seja, os gatos também tinham uma função nas sociedades, especialmente na época do Antigo Egito. Já falando em Antigo Egito, nós temos um vídeo incrível sobre a história dos gatos e por que eles eram considerados sagrados no Antigo Egito. Se você quer saber mais como ocorreu todo o processo de domesticação, nós deixaremos o vídeo aqui nos cards de informação para você assistir depois. Já falando em alimentação dos gatos, as presas consideradas alimentos para eles, que são em sua maioria insetos e pequenos roedores, são abundantes na natureza. Mas entenda que, mesmo que a alimentação dos gatos naturalmente seja bastante diversificada, englobando uma variedade enorme de insetos, não quer dizer então que a caça em si não exige comportamentos complexos e bastante gasto de energia por parte dos gatos. Os comportamentos predatórios, logicamente, exigem autoconfiança do animal que é predador. E no caso dos gatos, que também são uma espécie presa, a dinâmica é a mesma. Eles precisam ter a autoconfiança inata para caçar presas e explorar territórios que possam ser abrigos dessas presas. E isso é realmente uma necessidade felina. Eles precisam ter autoconfiança. Mas como nós vamos falar de autoconfiança em animais que parecem ser tão medrosos, tão acuados e tão inseguros, essa contradição pode explicar o que está acontecendo com os gatos na atualidade. Um gato não é naturalmente medroso. O que está acontecendo é que eles estão sendo criados de uma maneira que contribui para esses comportamentos medrosos aparecerem constantemente. E como que é a forma que os gatos estão vivendo atualmente? Eles estão vivendo cada vez mais confinados, cada vez num ambiente mais limitado, sem interações sociais e sem conhecer a vida como ela é de verdade. É um gato que viveu desde a primeira infância apenas dentro de uma casa, confinado e com poucas situações que foram capazes de ampliar o repertório comportamental dele. E é justamente por conta dessa forma que ele está sendo criado que contribui para que ele não seja autoconfiante da maneira que ele deveria ser. O que certamente justifica é porque todas as vezes que ele precisou sair de casa, a maioria delas, se não todas, foram para ir ao veterinário, o local onde não é legal. Geralmente tem latidos, tem miados desesperados, tem cheiros estranhos, movimentos e barulhos totalmente desconhecidos para o gato. Então, é compreensível mesmo que ele não fique totalmente confortável ao ir ao veterinário, ou então que as situações exijam que ele fique em alerta durante o transporte até a clínica. Mas quando a gente percebe que o gato tem comportamentos e emoções negativas que são desproporcionais, nós precisamos olhar com mais carinho em relação à forma que nós estamos criando os nossos animais. Será que esse medo todo não existe porque ele não foi encorajado a explorar e a usufruir das coisas boas de um ambiente fora de casa? É claro que quando falamos em permitir que o gato explore e passeie em locais legais fora de casa, nós estamos nos referindo a momentos supervisionados pelos tutores, é claro. São aqueles momentos em que os tutores incentivam e convidam o animal a conhecer ambientes diferentes que possam realmente ser interessantes para o gato, como um parque, uma chácara, um quintal com árvores, ou até mesmo a casa de algum amigo que adore gato e que more num bairro ou algum condomínio tranquilo, com graminhas e jardins para o gatinho explorar livremente e em segurança. Esses passeios supervisionados são aqueles em que os humanos acompanham um gatinho, seja na guia ou não, para garantir que o bichano não vai se machucar ou então vai passar por algum perigo aí pela rua.
Ao mesmo tempo que ele está curtindo um ambiente diferente, em segurança, na companhia dos seus tutores, ele ainda tem a percepção de liberdade e felicidade num ambiente novo, que permite ele ter novas experiências e amplia o seu repertório comportamental. A vida indoor para um gato, aquela que garante que o bichano vai viver exclusivamente dentro da residência dos tutores, com certeza aumenta a vida do gatinho e ajuda ele a ter uma vida mais longa, por mais ou menos 5 vezes mais do que seria a média de vida de um gato que tem acesso à rua. Enquanto um gato que tem acesso à rua vive em média 2 a 4 anos, os gatos que vivem dentro de uma casa podem passar de 10, 15 anos com muita tranquilidade e muita saúde. Mas quando nós falamos em bem-estar, ter uma vida longa não é o suficiente. Para o animal ser plenamente feliz e confiante, ele precisa ter repertório e experiências para isso. Ele precisa ser ensinado que a vida é muito divertida e não é tão amedrontadora e assustadora do jeito que ele imagina. Quando nós começamos a entender que o gato precisa de estímulos variados, especialmente na primeira infância, nós começamos a entender que nós somos totalmente responsáveis pelo bem-estar dele, pela saúde emocional dele e que mesmo que esses estímulos nunca tenham sido oferecidos, nós podemos começar a pensar sobre esses estímulos de uma maneira gradual hoje mesmo, porque só enriquecendo mais a rotina do gatinho que ele pode aumentar o seu nível de bem-estar e ter uma vida mais longa, porém também mais feliz. Infelizmente, nós estamos convivendo e percebendo que os gatos estão cada vez mais medrosos, muito por conta de uma falta de socialização adequada. O esperado é que o gato vá sim fugir daquilo que é completamente desconhecido para ele, pois a maioria dessas circunstâncias são potencialmente perigosas mesmo. Mas quando nós estamos falando de gatos domiciliados e que têm bons relacionamentos com os humanos, nós não devemos normalizar que eles sejam extremamente ariscos e que não se aproximem de visitas por nada nesse mundo. O que nós devemos nos atentar é sempre tentar associar situações ou interações desafiadoras a coisas ou a recompensas muito legais, que podem ser bastante positivas para o gatinho. Essas estratégias são as famosas associações positivas. A estratégia de ensinar o gatinho a se habituar a diversas situações é associar positivamente estímulos desconhecidos ao gatinho e, se possível, desde quando ele ainda é filhotinho, porque lá nessa fase, na primeira infância, eles são ainda mais destemidos, curiosos e exploradores. É claro que a gente vai sempre esperar que o gato vá dando abertura e demonstrando estar interessado para continuar com alguma interação com ele, seja com outras pessoas, seja nos passeios, ou então na hora de explorar os novos recursos, ou até mesmo na hora de interagir com novos indivíduos. O nosso papel é sempre encorajar o gatinho a continuar de forma cautelosa e sempre no tempo dele, porque é dessa forma que a gente vai conseguir transformar um gatinho medroso que antes não interagia com ninguém, agora um gatinho muito mais tranquilo, muito mais social e amigável. A gente jamais vai forçar o gatinho a fazer coisas que ele não quer naquele momento, para que dessa forma a gente nunca faça associações negativas na vida dele. Respeitar o tempo do gato é a forma que a gente pode dizer para eles como a gente é preocupado com a saúde mental de todos os nossos bichanos dentro de casa. Esperamos que tenham gostado do vídeo de hoje e que ele tenha sido útil para ti. Se gostou, já deixa um like aqui no vídeo para que ele chegue a mais gateiros mundo afora e compartilhe com aquele amigo que pode gostar desse conteúdo. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!